Eu vou começar dando uma introdução realmente do que é a impressão 3D de forma básica e simples, falar sobre os tipos de impressão 3D também que a gente tem, saber como que realmente funciona, né? Por que chama impressão 3D. Então eu vou começar dando essa introduçãozinha, vai ser algo bem rapidinho para depois a gente partir mesmo, que o foco é a prática, é aprender a fazer na prática com o Thiago, aprender como fatiar, aprender a utilizar a impressora, resolver os principais problemas que acontecem também. Então, vamos começar. O que é em si a impressão 3D? É um método de manufatura aditiva que cria objetos sólidos tridimensionais a partir de um arquivo digital, adicionando material camada por camada. Ou seja, é manufatura aditiva porque se adiciona o material. Temos também a manufatura que retira material, né? A extrativa, por exemplo, para laboratórios de odontologia que trabalham com dentes em zircônia. Eles fazem a extração e aí já utiliza um equipamento diferente da impressora 3D, utiliza uma fresadora, por exemplo. Também tem o exemplo da marcenaria, se utiliza muito fresadora, que é uma manufatura retrativa, que já tira ali o material. E a impressão 3D, ela adiciona material, camada por camada, até formar um objeto. E as principais tecnologias de impressão 3D, começando a gente tem a mais popular, que é a FDM, né? Que basicamente é a fundição por filamento, que ela funciona com um filamento, na maioria das vezes plástico, que passa por um hot end, né? Ou um bico aquecido, onde derrete esse filamento e ele vai sendo depositado na mesa da impressora, camada por camada. Deposita uma camada, a impressora sobe, deposita uma camada, a impressora sobe. E na impressora 3D de filamento, assim como as outras, a gente trabalha em 3 eixos. O eixo Z, que é a altura, o X e o Y, né? Então, por isso que a gente trabalha, consegue fazer objetos com formas diferentes, porque a impressora vai para os 3 lados. Aí vem a tridimensional, né? O fato de ser 3D, porque trabalha aí em 3 direções diferentes. A gente tem a SLA ou DLP, que são a impressão de resina, que dá para fazer muita coisa. Por exemplo, os bonequinhos aqui que os meninos estavam olhando, que foram modelados pelo Gabriel, nosso mestre de modelagem. Obrigado. São bonequinhos realistas, né, que foram impressos em impressora de resina. Por quê? A impressão de resina, ela traz um detalhamento de peças finas melhor, tipo, traz mais detalhes, né? Que aqui você consegue ver cada detalhe da jaqueta, o desenho aqui do logo da camisa. Então a impressão 3D em resina, ela traz mais detalhe. E ela também está sendo muito utilizada na área da odontologia. Hoje não se usa mais aquele molde em gesso, né? Que era aquela tortura para fazer, que coloca aquela massinha na boca que você fica meio engasgado. Então hoje não, faz o escaneamento dos dentes e utiliza a impressora de resina para poder fazer a impressão dos moldes. E também tem as impressões biocompatíveis, que são mesmo impressões de peças de dentes, gengiva, feito na impressora 3D que vai direto para a boca do paciente. Então a impressão 3D está em níveis assim, estratosféricos mesmo. Então a diferença da DLP para SLA, a diferença é que a DLP é a mais tradicional, que a gente, por exemplo, tem aqui na loja, aquela escurinha ali do lado da laranja. Ela vem, a luz UV, ela vem de baixo, assim como a imagem, a LED, ela vem de baixo e ela faz a curagem de baixo para cima. Já na SLA, a luz UV, ela vem de cima para baixo. Então essa é basicamente a diferença, mas o princípio é o mesmo. Uma resina líquida, que é curada por uma luz UV, e assim, curada camada por camada até formar o objeto. E temos a SLS, que já é aí uma tecnologia mais avançada ainda, que a gente ainda não tem nenhum exemplo aqui, mas é basicamente a fundição por laser, né? Que hoje tem para impressão de metal, é utilizada essa mesma técnica que é a fundição por laser. É basicamente uma bacia onde tem um pó, e esse pó tem algumas partículas que são fundidas quando o laser bate. Esse laser de alta potência, com alta temperatura, vai lançando laser nesse pó e vai formando objeto. No final, é só retirar o objeto do pó, lavar e está formado. As impressões de metais são feitas assim. Impressão em hidroxopatita, que são impressão de ossos humanos, biocompatíveis, feito em impressora 3D. É utilizado esse mesmo método também de fundição por pó. O pó cerâmico também é muito utilizado para impressão de moldes odontológicos também. Nesse caso, ele era para fazer dente, para fazer dentadura mesmo, que vai direto na boca do paciente também. Então, é uma tecnologia já mais avançada ainda e de custo maior, mas que traz aí
muitas vantagens e que está evoluindo cada dia mais, que a gente está vendo cada dia mais aí impressão de metal, por exemplo, que teve muito agora na Expo 3D em São Paulo, de coisas assim, impressas em metal perfeitamente e até articulados, assim como a gente consegue fazer no filamento, também dá para fazer com essa mesma técnica. E aí os principais materiais para a impressão FDM, que é de filamento, tem o PLA, que é fácil, né, básico, que é que a gente usa para basicamente tudo, né, peças decorativas, peças que vão servir, não vão necessitar de uma força mecânica, a gente utiliza aí o PLA. PETG, que já tem uma resistência maior a calor e a força mecânica. Tem o ABS, que é um filamento também mais forte, só que exige um controle melhor durante a impressão, porque ele é um filamento à base de petróleo. Então, o ideal é que você tenha uma impressora que tenha filtro de ar, que tenha câmara controlada de temperatura, porque também ele exige uma câmara aquecida para que ele não solte da mesa. Ele também exige uma temperatura um pouco maior. Tem o TPU, que é o flexível, também. Tem o ASA, que ele é bem parecido com o ABS, a diferença é que ele tem uma resistência maior à luz UV. E essa resistência maior à luz UV permite com que ele seja usado, por exemplo, para peças que vão ficar expostas ao sol. Tá? Então, o ASA ele tem essa vantagem. E tem o nylon, que é conhecido também como PA, que ele é muito resistente. Ele tem uma leve flexibilidade, só que ele tem uma resistência muito grande à abrasão, muito utilizado para fazer engrenagens ou peças que vão passar por uma abrasão muito forte. Então ele é bem forte mesmo. E tem a fibra de carbono, que na maioria das vezes a fibra de carbono não é um filamento só com fibra de carbono, é um filamento enriquecido com fibra de carbono. É um PLA com fibra de carbono, é um PETG com fibra de carbono e por aí vai. Porque a fibra de carbono, além de trazer rigidez, traz leveza, traz também resistência para a peça que vai ser impressa ali com esse material. Tem os materiais para resina também, que é a resina standard, que é para detalhamentos finos, a mais utilizada aí, que dá para fazer quase tudo com a resina standard. Tem a ABS-like, que é como se fosse o filamento ABS, só que em resina, ela é mais resistente também. Tem as resinas dentais, né, que são utilizadas para uso odontológico, e também tem as resinas biocompatíveis dentro desse campo de resinas dentais, que são as resinas que a gente não comercializa na loja 3D, mas os locais específicos, né, voltados para a odontologia, comercializam, porque essas resinas precisam de um controle específico. E tem as resinas flexíveis também, que são as Flex e as Touch. Tem a flexível e tem a Touch, que ela é resistente a impacto. É uma resina muito boa para peças, por exemplo, que vão passar por calor também, elas são bem resistentes.